Vamos começar com a agulha 2.5 e o fio amigurumi soft na cor rosa. Vamos começar fazendo as pernas. Vamos fazer um anel mágico e dentro dele colocaremos 6 pontos baixos. Na segunda carreira, faremos 6 aumentos, ficando com 12 pontos baixos. Na terceira carreira, faremos uma sequência de um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, e no final dessa volta, ficaremos com 18 pontos baixos. Agora na carreira de número 4, a carreira de número 7, faremos somente ponto sobre ponto. Então serão 4 voltas de 18 pontos baixos. Na carreira de número 8, faremos uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes, e no final dessa carreira ficaremos com 12 pontos baixos. Cortei o meu fio e agora a gente vai mudar para a cor branca ou a cor de sua preferência. Nessa carreira, faremos 12 pontos baixos e seguiremos assim até a carreira de número 16. Essa daqui é a carreira de número 9, então serão 8 voltas de ponto sobre ponto. Terminada a carreira de número 16, vamos encher a perna, vamos dobrá-la ao meio e fechá-la com 6 pontos baixos, pegando dos dois lados. Podemos então fazer uma correntinha, cortar o fio e deixar separado para depois costurarmos no corpo. E iremos fazer mais 3 igual a esta. Agora vamos fazer o corpo. Com o fio branco, iremos fazer um anel mágico e dentro dele colocaremos 6 pontos baixos. Na carreira de número 2, iremos fazer 6 aumentos e ficaremos com 12 pontos. Na carreira de número 3, faremos uma sequência de um ponto baixo e um aumento por 6 vezes e ficaremos com 18 pontos. Na carreira de número 4, faremos uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e ficaremos com 24 pontos baixos. Na carreira de número 5, iremos fazer uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e no final ficaremos com 30 pontos.
Na carreira de número 6, faremos 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e no final ficaremos com 36 pontos baixos. Agora na carreira de número 7, faremos uma sequência de 5 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e no final ficaremos com 42 pontos baixos. Na carreira de número 8, faremos 6 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e nessa carreira ficaremos com 48 pontos baixos. Na carreira de número 9, iremos fazer a junção das pernas. Começaremos fazendo 9 pontos baixos. E então, prendendo a perna, iremos fazer 6 pontos baixos, pegando um ponto da perna e o ponto do corpo. Agora faremos 18 pontos baixos. E agora vamos prender a outra perna ao corpo com 6 pontos baixos, da mesma forma que fizemos na primeira. E agora finalizamos com 9 pontos baixos. Agora na carreira de número 10. A carreira de número 13, vamos fazer somente ponto sobre ponto. Então serão 4 voltas de 48 pontos. Agora na carreira de número 14, iremos fazer uma sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes e ficaremos no final com 42 pontos baixos. Agora na carreira de número 15 e na carreira de número 16, iremos fazer ponto sobre ponto. Então serão 2 voltas de 42 pontos baixos.
Na carreira de número 17, iremos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, e no final dessa carreira teremos 36 pontos baixos. Agora, na carreira de número 18 e 19, faremos somente ponto sobre ponto. Então, serão 2 voltas de 36 pontos. Na carreira 20, iremos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, e no final dessa carreira teremos 30 pontos baixos. Já iremos começar a colocar o enchimento e vamos colocando conforme o trabalho for crescendo. Na carreira de número 21 e 22, iremos fazer ponto sobre ponto. Então serão 2 voltas de 30 pontos baixos. Agora, nessa carreira, iremos juntar os braços. Começaremos fazendo 7 pontos baixos no corpo. E agora, prendendo o braço ao corpo, iremos fazer 6 pontos baixos. Agora faremos 9 pontos baixos no corpo. E agora vamos prender o outro braço, também com 6 pontos. Finalizamos essa volta fazendo 2 pontos baixos. Agora, na carreira de número 24, faremos ponto sobre ponto. Então, no final dessa volta, teremos 30 pontos baixos. Agora, na carreira de número 25, faremos uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 10 vezes, e ficaremos no final dessa carreira com 40 pontos baixos. Agora, na carreira de número 26, faremos uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento por 8 vezes, e ficaremos no final dessa carreira com 48 pontos baixos.
Agora na carreira de número 27, farei a troca de cor para o rosa e farei ponto baixo sobre ponto baixo e no final dessa volta teremos 48 pontos baixos. Agora na carreira de número 28, faremos a sequência de 7 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e no final dessa volta teremos 54 pontos baixos. Agora na carreira de número 29, faremos uma sequência de 8 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e no final dessa volta teremos 60 pontos baixos. Agora da carreira 30. A carreira 33, faremos somente ponto baixo sobre ponto baixo. Será um total de 4 voltas de 60 pontos baixos. Na carreira 34, faremos 8 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes e terminaremos essa volta com 54 pontos. Carreira de número 35, faremos 7 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes e no final dessa volta teremos 48 pontos baixos. Agora da carreira 36 à carreira 39, faremos somente ponto baixo sobre ponto baixo. Então serão 4 voltas de 48 pontos baixos. Na carreira de número 40, faremos 6 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes e no final dessa carreira teremos 42 pontos baixos. Agora na carreira de número 41, faremos 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes e no final dessa carreira teremos 36 pontos. Carreira 42, faremos 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes e no final dessa carreira teremos 30 pontos baixos. Se for usar olhos com travas de segurança, colocar entre as carreiras de 36 e 37 uma distância de 6 pontos baixos um do outro. Na carreira 43, iremos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, ficando com 24 pontos baixos. Carreira 44, iremos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, e no final dessa carreira ficaremos com 18 pontos.
carreira 45, iremos fazer um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes, e no final dessa carreira ficaremos com 12 pontos baixos. Carreira de número 46 e também a última carreira, iremos fazer 6 diminuições, ficando com 6 pontos baixos. Vamos cortar o fio e com uma agulha de tapeceiro iremos fazer o anel mágico invertido. Que é onde iremos pegar e passar a linha somente pelas alcinhas de fora do ponto, dando a volta em toda ela e assim fechando a cabecinha. Depois finalizamos e arrematamos. Agora vamos fazer o focinho. Com o fio rosa, começaremos fazendo 8 correntes. Agora, a partir da segunda correntinha a contar da agulha, faremos 6 pontos baixos. E na última correntinha que sobrou, faremos 3 pontos baixos dentro dela. E agora do outro lado, continuaremos fazendo 5 pontos baixos. E no último ponto que sobrou, faremos um aumento, ficando nessa primeira volta com 16 pontos baixos. Agora na segunda volta, começaremos a carreira com um aumento. E logo em seguida, faremos 5 pontos baixos. Então faremos a sequência com 3 aumentos. E novamente 5 pontos baixos. E finalizaremos a volta com 2 aumentos. Nessa carreira, teremos 22 pontos baixos. Na terceira carreira, começaremos com um ponto baixo e um aumento. E faremos agora 5 pontos baixos. E agora faremos uma sequência de um ponto baixo, um aumento por 3 vezes. E faremos 5 pontos baixos. Terminaremos a volta com uma sequência de um ponto baixo, um aumento por 2 vezes, e no final desta volta teremos 28 pontos baixos. Agora na carreira de número 4, começaremos fazendo 2 pontos baixos e um aumento.
E então faremos 5 pontos baixos. E faremos uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Agora faremos novamente 5 pontos baixos. E terminaremos a volta fazendo uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. E no final dessa carreira, teremos 34 pontos. Agora da carreira de número 5 à carreira de número 7, faremos somente ponto baixo sobre ponto baixo. Então, serão 3 voltas de 34 pontos. Em seguida, podemos finalizar e deixar um fio longo para depois costurarmos na cabeça. Agora faremos as orelhas. Começaremos com um anel mágico e dentro dele colocaremos 6 pontos baixos. Na carreira de número 2, faremos ponto baixo sobre ponto baixo, então teremos novamente 6 pontos baixos. Agora, na carreira de número 3, faremos um ponto baixo, um aumento por 3 vezes, e no final dessa volta teremos 9 pontos baixos. Agora, na carreira de número 4, faremos uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, e no final dessa carreira teremos 12 pontos. Na carreira 5, faremos ponto baixo sobre ponto baixo e finalizaremos a carreira com 12 pontos. Carreira 6, faremos 2 pontos baixos, uma diminuição por 3 vezes e terminaremos essa carreira com 9 pontos. Carreira 7, faremos ponto sobre ponto e continuaremos com 9 pontos baixos nessa volta. Agora iremos dobrar a orelha ao meio e iremos fechar ela fazendo 4 pontos baixos. Então, dobraremos ela novamente e finalizaremos com 2 pontos baixos ou pontos baixíssimos.
Então, iremos finalizar e deixar um fio longo para depois costurarmos na cabeça. Faremos mais uma peça como essa. Para fazer a costura do focinho, iremos costurar logo abaixo dos olhos e iremos colocar fibra, enchimento, dentro dele. Então, faremos a costura. E as orelhas, vamos colocar logo rente ali, reto, onde a gente fechou a cabeça do unicórnio, ficando dessa forma. Agora vamos fazer a crina do unicórnio. Vamos começar fazendo 51 correntinhas. Quem quiser mais longo pode fazer mais correntinhas. E a partir da segunda correntinha, a contar da agulha, iremos fazer aumento em todas as correntinhas. Chegando ao final, fica desse jeito. E daí a gente finaliza ali e corta, deixando um fio longo para depois fazer a costura. Eu fiz mais 7 como esses, então no total eu fiz 8. Mas quem quiser que fique mais cheinho pode estar fazendo mais. Eu fiz colorido, mas vocês podem estar fazendo da cor que preferir. Agora vamos fazer a cauda. A gente vai fazer da mesma forma que fez a crina, só que a gente vai fazer com 25 correntinhas. Vamos fazer as 25 correntinhas, daí a gente vai contar a partir da segunda correntinha. Vamos fazer aumento em todas elas e finalizar também deixando um fio longo para a costura. No total, iremos fazer 4 delas. Eu fiz 2 de cada cor, e daí vocês podem fazer também a cor que preferir estar fazendo. Agora vamos começar a fazer o chifre. Nela vamos começar a primeira carreira, um anel mágico, e dentro dele vamos colocar 4 pontos baixos. Todas as voltas do chifre serão sempre trabalhadas pegando somente as alcinhas de trás do ponto. Na segunda volta, faremos um ponto baixo e um aumento por 2 vezes, ficando com 6 pontos, lembrando de pegar as alcinhas de trás. Na carreira 3, iremos fazer 2 pontos baixos e um aumento por 2 vezes, ficando com 8 pontos. Na carreira 4, faremos ponto baixo sobre ponto baixo, então teremos novamente 8 pontos, lembrando sempre estar pegando pelas alcinhas de trás. Na carreira 5, faremos 3 pontos baixos e um aumento por 2 vezes, e no final dessa carreira teremos 10 pontos. Carreira 6, ponto sobre ponto, então novamente 10 pontos baixos. Carreira 7, faremos 4 pontos baixos e um aumento por 2 vezes, e no final teremos 12 pontos baixos. Carreira 8, também a última carreira, ponto sobre ponto, finalizando essa volta com 12 pontos baixos. Fazer a costura da crina bem entre as orelhas ali, seguindo reto ali onde a gente põe as orelhinhas, e 2 a gente coloca pra frente das orelhas, que elas vão ficar tipo como se fosse a franjinha ali. E o resto a gente faz rente ali
com as orelhas. O chifre a gente coloca bem entre os olhos ali, um pouco para frente das orelhas. E daí já está pronto o nosso unicórnio.